A fêmea é, por assim dizer, um macho mutilado. Aristóteles. Disseram-te que as mulheres eram divinas, que os seus corações eram feitos de calor e cura, que amavam de forma mais profunda, mais pura, mais suave. Disseram-te que elas eram a resposta para o teu caos, o bálsamo para a tua dor. E tu acreditaste, porque todos acreditavam, porque desde as primeiras histórias que ouviste em menino, ela era o prêmio, o anjo, a mãe, a musa. E tu o que eras? O caçador, o protetor, o tolo de joelhos, oferecendo-se em troca de proximidade. Mas e se essa ideia, esse mito em que foste criado, não fosse apenas falso, mas projetado para te cegar? E se as mulheres não forem anjos? E se a mulher que amas não for um espelho da tua peça em falta, mas um espelho do teu equívoco? Aristóteles não romantizou. Ele não envolveu a feminilidade em poesia. Olhou para a natureza sem filtro, sem mito, sem misericórdia. E o que ele viu abalou os alicerces do conto de fadas. Ele disse-o claramente, não por ódio, mas como uma observação fria da forma e da função. Uma verdade biológica, não moral. E a natureza, ele acreditava, não mente. Agora, espera, isto já não é sobre biologia. É sobre o que essa verdade faz, as ilusões que tu guardas. E se o amor, no seu estado mais cru, não for de todo mútuo? E se for hierarquia disfarçada de devoção? E se, quando dizes que estás apaixonado, estás apenas ajoelhado no altar da tua própria idealização? Tu não a vês. Vês a parte de ti que quer ser curada. E ela vê a parte de ti que quer acreditar. Achas que ela é carinhosa? Talvez. Ou talvez ela esteja a espelhar o que tu anseias, porque sabe que esse anseio lhe dá controlo. Achas que ela é suave? Olha mais de perto. Essa suavidade é uma performance. Nem sempre manipuladora, por vezes inconsciente, mas ainda assim, uma performance. Porque se Aristóteles estava certo, então tudo o que ela faz, tudo o que ela é moldado em torno do que tu queres que ela seja. Não porque seja fraca, não porque seja desonesta, mas porque a natureza a fez assim. Adaptável, estratégica, emocionalmente fluida. Uma metamorfa. Porque quando não és o centro, quando não és o padrão, aprendes a sobreviver dobrando-te à forma dominante. E num mundo de homens, as mulheres dobram-se, não por amor, mas por necessidade. Então, agora pergunta a ti mesmo, quando olhas para ela, o que estás realmente a ver? Uma pessoa ou uma projeção? Uma parceira ou um substituto para a tua fome por resolver? Tu não queres uma mulher, tu queres a ideia dela, e ela sabe disso. Esse é o seu poder. Ela não precisa de te dominar, ela só precisa de te refletir. E assim que o faz, assim que se torna a câmara de eco para a tua fantasia emocional, tu cais, tu rendes-te. Não porque ela seja poderosa, mas porque tu lhe deste esse poder. Não porque ela seja divina, mas porque tu estás perdido. E uma vez que te rendeste, uma vez que entregaste a tua identidade em troca desse reflexo, o que resta de ti? Pensas que estás a amar, pensas que estás a dar, mas, na verdade, estás a negociar, estás a oferecer a tua masculinidade no altar da aprovação, esperando que ela olhe para ti e diga, tu és suficiente. Mas e se ela nunca teve a intenção de dizer isso? E se ela nem sequer te vê, apenas a versão de ti que ela pode moldar? E aqui está o que ninguém se atreve a dizer em voz alta. Ela não procura a verdade. Ela procura a vantagem, não por crueldade, mas por desígnio. Enquanto tu falas em vulnerabilidade, ela escuta com estratégia. Enquanto tu ofereces o teu passado como uma confissão, ela procura padrões, pontos de alavancagem, aberturas. Não porque ela seja má, ela não é a origem, ela é a resposta, o eco, o ajuste. Achas que isso a torna inferior? Não, porque quando alguém não tem poder na estrutura, domina o poder na subtileza. Chamas-lhe emocional, mas na verdade ela é cirúrgica. Pensas que ela está a sentir, mas ela está a analisar. Cada sorriso, cada silêncio, cada ligeiro movimento teu, ela registra-o como um código. Ela teve que dominar uma coisa, como se tornar indispensável para o mesmo homem que, sem saber, teme a sua diferença. E é isso que não vês, que o teu amor não é amor, é dependência. E o amor dela não é cuidado, é calibração. Ela não precisa de te subjugar, ela só precisa de se tornar essencial. A voz que ouves na tua cabeça antes de tomar uma decisão. O conforto que desejas depois de cair. A aprovação que persegues como oxigênio. E chamas a isso romance? Isso é obediência, envolta em poesia. Mas não a culpes. Ela não criou este jogo. Ela aprendeu-o. Ela dominou-o. Porque enquanto os homens construíam sistemas, as mulheres construíam a sobrevivência. Tu conquistaste o mundo exterior com guerra e aço. Ela conquistou o mundo interior com suavidade e sugestão. Não porque fosse fraca, mas porque estava a observar, a aprender, a adaptar-se. Ela não quer dominar o teu corpo. Ela quer ocupar a tua mente. E consegue. Ela vive na tua fome, vive na tua culpa, vive na tua necessidade de ser desejado. Isso não é amor. É um controlo tão refinado que lhe chamas química, tão invisível que lhe chamas destino. Mas o destino não registra as tuas falhas. Ela registra. Ela lembra-se do que te faz sentir pequeno. Lembra-se de como falas quando estás inseguro. Ela aprende o teu ritmo, o teu volume, o teu vocabulário.
porque cada detalhe que ofereces é outra porta de entrada para o teu amor próprio. Pensavas que ela era frágil. Não é. Ela é uma estratega. Pensavas que ela precisava de proteção. Não precisa. Precisava de proximidade. Pensavas que ela estava à tua espera. Ela estava a observar-te, a ver que parte de ti estavas disposto a entregar em troca da ideia de ser amado. E assim que ela vê isso, assim que vê essa fraqueza, tu já não és um homem aos olhos dela. És um recurso, um meio, não para te magoar, mas para se centrar a si mesma. E isso significa que ela não se move na tua direção. Ela move-se à tua volta. Ela flui, ela adapta-se. Ela não exige poder. Ela torna-se aquilo de que o poder precisa. Isso não é amor, é evolução. E a evolução não se importa com os teus sentimentos. E aqui estás tu, a venerar a suavidade, ajoelhado perante a estratégia, e ainda te perguntas por que te sentes tão vazio, por que dás e dás, e ainda te sentes invisível. É porque não estás a amar uma mulher, estás a amar a história que escreveste sobre ela, e a tragédia é que ela sabe, e representa o seu papel, porque a história a beneficia mais do que a verdade alguma vez poderia. Porque haveria ela de corrigir a tua ilusão quando esta lhe entrega influência sem confronto. Porque haveria ela de desmantelar o pedestal que construíste, quando esse pedestal a deixa governar sem ser vista como governante. Chamas-lhe mistério, chamas-lhe feminina. Dizes que ela é difícil de entender, mas não há nada de misterioso nisso. Tu é que não queres ver a clareza escondida por trás do conforto. Ela não está escondida. Tu é que te recusas a olhar. Porque no momento em que admitires que a sua bondade pode ser cálculo, que a sua ternura pode ser uma ferramenta, que o seu afeto pode ser um espelho, não do teu valor, mas da vontade dela, terás de admitir outra coisa, que a versão de ti que ela reflete é uma mentira de que precisavas mais do que alguma vez precisaste de amor. Ela não precisa de te enganar com palavras. Tu já te enganaste a ti mesmo com o significado. Ela simplesmente adapta-se ao papel que lhe deste, e quando já não precisa de ti, quando a utilidade termina, o papel também acaba. E então dizes que ela mudou, que deixou de te amar, que se tornou fria. Mas talvez ela não tenha mudado. Talvez tenha apenas parado de fingir, parado de alimentar a versão de si mesma que te mantinha emocionalmente obediente. E aqui estás tu, confuso, quebrado, não porque ela partiu, mas porque o teu reflexo partiu com ela. Não perdeste o amor, perdeste a parte de ti que só existia através da aprovação dela. E agora estás vazio, porque nunca estiveste inteiro para começar. Eras um homem remendado pela atenção de uma mulher que sabia exatamente como dar o suficiente para te manter a perseguir e o mínimo para te manter inseguro. A culpa não é dela, é tua, porque construíste o teu amor próprio em torno do olhar dela, e quando ela parou de olhar, a tua identidade ruiu. Aristóteles não estava a tentar atacar as mulheres, estava a descrever a natureza, mas tu não suportas esse tipo de clareza. Preferes ser seduzido a ser confrontado, preferes ser necessário a ser real, preferes ser amado através da ilusão, a ser visto através da verdade. Mas ela vê. Ela sempre viu o quão desesperadamente precisavas que ela fosse perfeita, o quão desesperadamente querias ser suficiente. E ela usou isso, não maliciosamente, mas instintivamente, porque quando és o homem imperfeito, como diria Aristóteles, quando a tua forma é reação e não criação, a tua força torna-se o domínio da percepção. Tens de aprender a manipular a atenção, a provocar emoção, a centrar-te através da vulnerabilidade dele. E quando o fazes bem, ele nem repara. Ele vai chamar-lhe destino, vai chamar-lhe magia, vai chamar-lhe amor. Mas não é magia, é medição. Ela não é misteriosa, é meticulosa. Cada pausa, cada lágrima, cada gesto não é aleatório, é deliberado. Ela não está emocionalmente perdida, ela é emocionalmente letrada. Conhece a gramática do teu coração melhor do que tu. E edita-te em silêncio, estrategicamente, até que estejas a falar o guião dela, sem perceberes que te esqueceste do teu. E é aqui que os homens quebram. É aqui que a ilusão se torna insuportável. Porque a certa altura, as fendas começam a aparecer. O pedestal começa a abanar. Começas a notar que ela não te admira. Ela gere-te. Que ela não te eleva. Ela reorganiza-te. E quando resistes, quando reclamas o teu espaço, quando dizes não, ela recua. Não porque esteja magoada, mas porque o controlo escapou. E sem controlo, não há alavancagem. E sem alavancagem, não há intimidade. Porque no mundo dela, intimidade não é conexão, é coreografia. E tu tens dançado ao ritmo dela sem sequer saber que a música era dela. Dampaste porque parecia amor, porque parecia familiar, porque o mito da sua graça envolveu a tua solidão como seda na pele. Mas não era graça, era gravidade. Tu não te apaixonaste, caíste em órbita em torno dos seus humores, das suas necessidades, do seu silêncio, das suas reações, e pensaste que isso significava proximidade. Mas proximidade sem clareza é apenas cativeiro. E estiveste cativo tanto tempo que confundiste a jaula com conexão. Costumavas ter arestas, opiniões, direção, mas agora dás por ti a hesitar, a censurar-te, a moldar-te em versões que não a perturbem. Dizes que é porque a amas, mas o amor verdadeiro não pede autoanulação. O amor verdadeiro não pune a autenticidade. E se o custo do seu afeto é a tua voz, a tua vontade, a tua espinha dorsal, então o que tens não é uma relação,
É um ensaio para a obediência. E ainda assim, tu defendes-la. Ainda dizes a ti mesmo que ela é apenas incompreendida, que é complicada, que foi magoada. Mas talvez a verdade real, aquela que queima silenciosamente sob as tuas racionalizações, seja que ela não está nada confusa. Ela é clara, cristalina, sabe o que está a fazer, sabe o que quer, e sabe exatamente em que parte de ti tem de tocar para o conseguir. Pensas que ela é emocionalmente crua? Ela é emocionalmente precisa. Pensas que ela está sobrecarregada? Ela está a calcular. Cada explosão, cada colapso, cada recuo não são fraquezas, são ferramentas. Porque num sistema onde o masculino é o poder e o feminino é o desvio, a única maneira de vencer é fazê-lo entregar o seu poder voluntariamente. E tu fizeste-o. Entregaste-o como uma dádiva, pensando que isso te tornava nobre. Mas não, tornou-te previsível. E homens previsíveis são fáceis de quebrar. Então, quando ela te provoca, não é por acidente. Ela tem mapeado esses botões desde o primeiro dia. Cada elogio, uma sonda. Cada adoro o quão honesto tu és. Uma calibração. Ela não quer a tua alma, ela quer o teu padrão. Porque assim que o conhece, ela possui-o. E no momento em que o possui, ela possui-te a ti. E tu chamas a isso intimidade. Mas isso não é intimidade, é influência disfarçada de amor. E aqui está a traição mais profunda, aquela de que não falarás. A parte de ti que sabe que ela não te admira, que por trás dos seus olhos, ela não está a olhar para um homem, está a olhar para um projeto. Que a tua força não é admirada, é tolerada. Que a tua vulnerabilidade não é honrada, é arquivada, guardada para mais tarde, para quando for útil. Pensas que ela está a cuidar das tuas feridas, mas na verdade, ela está a memorizá-las. Porque quem sabe onde dói, controla quando dói. E por isso ficas em silêncio, porque falar significaria destruir a fantasia. Porque a única coisa mais assustadora do que perdê-la é perceber que ela nunca foi tua para começar, que tu eras dela, que o pedestal nunca foi um tributo, foi um palco, e tu estiveste a atuar o tempo todo. Aristóteles não escreveu que as mulheres são maliciosas. Ele escreveu sobre a percepção da sua natureza, a realização de que nunca a viste realmente, apenas o seu reflexo no teu desejo, apenas a versão que ela representou, a versão que correspondia às tuas feridas. E agora que a performance acabou, agora que a ilusão está a rachar, não estás de luto por ela. Estás de luto pelo homem que fingiste ser na sua presença. Mas ele nunca foi real, ele nunca foi inteiro. Era a máscara que usaste para ganhar uma mulher que nunca te mostrou o seu verdadeiro rosto. E agora a máscara desapareceu. A performance dela acabou. A ilusão ruiu. E tu estás de pé nas ruínas, não do amor, mas da tua própria ilusão. O sonho de que uma mulher te poderia completar. Que o seu afeto te poderia redimir, que a sua presença poderia definir o teu valor. Tudo se foi. E sentes o pânico, o vazio, o peso da tua própria identidade a olhar-te de volta, sem os filtros da fantasia. Mas isto não é o fim, é o começo. Porque agora, finalmente, és forçado a fazer a pergunta que passaste a vida inteira a evitar. Quem és tu sem ela? Sem as rodinhas de apoio emocionais, sem o elogio, sem o papel que desempenhaste para te sentires valioso. O que resta? E se a resposta for silêncio, então esse silêncio é a tua verdade. Esse silêncio é a tua fundação. Esse silêncio é a primeira coisa honesta que sentiste em anos. Foste ensinado a ser o herói numa história escrita por outra pessoa. Mas e se não houver história? E se a mulher nunca foi a tua salvação, mas o teu espelho? Não para refletir a tua força, mas para expor o teu medo. Porque a verdade é que nunca a amaste, não realmente. Amaste a sensação de ser escolhido. Amaste a fuga do teu próprio caos. Amaste o conforto de terceirizar o teu propósito para a validação dela. E agora que ela se foi, não estás quebrado. Estás exposto. Dizes que ela te usou, mas para que a usaste tu? Fizeste dela o teu significado. Fizeste dela a tua moralidade. Fizeste dela o teu oxigênio emocional. Não querias uma parceria, querias permissão. Permissão para te sentires digno. Permissão para te sentires necessário. Permissão para evitar fazer o trabalho interior que te aterroriza mais do que qualquer desgosto amoroso. Mas ela nunca se inscreveu para ser a tua redentora. Ela simplesmente entrou no papel que lhe deste e desempenhou-o bem. E agora as palavras de Aristóteles ecoam mais alto do que nunca. As mulheres não são monstros, nem santas, nem deusas, apenas espelhos distorcidos pela biologia e moldados pela sobrevivência. Não quebradas, mas construídas de forma diferente, projetadas não para liderar, mas para se adaptar. E quando te recusas a ver isso, quando ignoras a sua natureza, tornas-te a sua vítima, não o seu parceiro. Mas aqui está o momento de poder, o momento do despertar. Quando deixas de ver as mulheres como soluções, começas a ver-te a ti mesmo como uma. Quando deixas de perseguir reflexos, começas a construir a realidade. E o homem que se constrói a si mesmo já não teme a ausência do olhar dela.
Ele não se desmorona quando ela se retrai. Não cai quando ela recua, porque ele já não está a atuar, ele está presente, ele é soberano, e ela consegue sentir isso, e ela vai testar isso, porque no momento em que deixas de orbitar, a gravidade muda, os papéis invertem-se, o mito morre, e no seu lugar, algo cru começa. Não romance, não paixão, mas verdade. Ela pode não gostar, pode ir embora, pode tentar reenquadrar-te no homem que um dia se ajoelhou, mas se te mantiveres firme, se mantiveres o teu centro, algo muda. Já não precisas que ela seja pura, já não precisas que ela seja suave, já não precisas que ela seja nada além de real. E nesse espaço despojado de ilusão, algo radical é possível. Conexão sem controlo, amor sem poder de influência, intimidade sem dependência. Mas apenas se estiveres disposto a deixar o mito queimar. Então, deixa queimar, deixa a fantasia ruir, deixa o pedestal rachar, deixa as falsas histórias afogarem-se na sua própria sentimentalidade. E fica sozinho, honesto, sem edições. Encara a mulher não como uma salvadora ou uma vilã, mas como um reflexo da diferença da natureza. Nem menor, nem maior, apenas diferente, porque só quando já não precisares dela para te completar, serás verdadeiramente capaz de a encontrar. Se esta reflexão quebrou uma ilusão, se abriu os teus olhos, não aguardes só para ti. Partilha-a com quem precisa de a ouvir. Subscreve para que mais verdades como esta, cruas e sem filtros, cheguem até ti. E se sentes que este trabalho deve continuar, o teu apoio faz a diferença. O link está na descrição. Cada gesto ajuda a manter a verdade viva.